Salve, salve, torcida tricolor! Você ligado aqui no canal do Lessa. Finalmente chegou a semana de mais um jogo do Flusão. Pareceu uma eternidade, né? Desde o último jogo até agora, próxima quarta-feira, tem bola rolando contra o Fortaleza no Maracanã e o mais bacana, com a volta da torcida. Isso vai ser, sem dúvidas alguma, muito especial. Mas esse vídeo ainda não é para falar disso. Esse vídeo, esse primeiro desta semana, nesta segunda-feira, é para falar da possível barca tricolor que deve partir no final do ano. E aí eu resolvi fazer a barca do Lessa, a minha barca, para a gente já discutir, né, e especular, já com algumas informações que a gente tem sobre os possíveis jogadores que vão deixar o clube ao fim da temporada, os que podem de fato deixar e os que a torcida gostaria que deixasse, porque nem sempre isso acontece, pode não acontecer também desta vez. Então você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve aqui no canal do Lessa, é muito importante, né? Ative seu sininho, deixe seu like aqui, que é fundamental para o meu trabalho. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos falar desse assunto, barca para o final de 2021. E eu vou organizar isso por setores, tá? Para a gente discutir em cada setor as possibilidades que a gente tem, jogadores que têm contrato terminando no final desta temporada, outros só terminam no ano que vem, né? Os jogadores possíveis de sair neste momento, porque tem outros que já têm contratos mais longos, mas aí fazem parte dessa espinha dorsal da base da equipe que já está montada para a temporada do ano que vem, mas é claro que também pode acontecer saídas aí, como a do Nilo, por exemplo, que é um jogador muito valorizado, pode receber proposta, enfim, a gente sabe como funciona, ou até um desses jovens que estão se destacando também nesta temporada. Então, para falar primeiramente, ali entre os goleiros. O João Lopes é um goleiro que foi contratado para ser reserva, para ser terceira opção ali mesmo, tem contrato terminando até o final do ano, então assim, é bem provável que ele não continue. Ou se o Fluminense não contratar nenhum jogador para a posição, pode até ser que ele se mantenha ali e o contrato dele seja renovado. Vai depender da avaliação que a comissão técnica tenha em relação a ele também. E o Muriel, que é a grande incógnita. O Muriel perdeu espaço no time, perdeu a vaga para o Marcos Felipe, que para mim tem que continuar sendo titular e tem potencial para ser o titular do Fluminense na temporada do ano que vem também. Eu acho que é isso que deve acontecer. Sinceramente, eu não acredito no Fluminense buscando um jogador para essa posição, né, investindo pesado para trazer um goleiro. Eu acho que a comissão técnica confia no Marcos Felipe. Então, resta saber se o Muriel vai querer também continuar sendo ali uma segunda opção. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Eu acho que não é um goleiro ruim, ele foi importante lá atrás, em 2019 principalmente. Teve atuações muito marcantes, depois infelizmente caiu. Mas eu entendo que nessa posição em si, o Fluminense não vai depositar muito esforço, não. Eu acho que a diretoria não vai investir muito para trazer assim, um goleiro de renome, a não ser que o Muriel saísse, né? Se o Muriel sair, aí vai ter que, de fato, buscar uma contratação e aí poderia buscar o jogador que chegasse a condições de disputar ou até mesmo ganhar a vaga do Marcos Felipe. Mas, opinião pessoal, eu acho o Marcos Felipe um goleiro muito bom e tende a evoluir com o passar do tempo. Aí a gente vai para a zaga, né? A zaga é a grande questão, porque o Fluminense já tem aí 5 zagueiros no elenco, isso não contando inclusive o Luan Freitas, né, que está muito bem no sub-20, deve ser efetivado no profissional, tomara que seja para o ano que vem, e tem essa possibilidade do David Duarte, a gente está trazendo aí algumas informações, na semana passada eu trouxe atualizações aí no possível acerto com o David Duarte, é um jogador que o Fluminense quer muito e vai buscar de forma bem veemente essa contratação. Não dá para dizer que ainda está certo, mas é fato que o Fluminense vai fazer esforços como já havia feito antes para trazer o David Duarte. E aí, por quê? Porque é bem provável que ao final do ano o Matheus Serrais sente com a diretoria e discuta para discutir a situação dele. E eu acho, não dá para dizer isso ainda, eu conversei com algumas pessoas próximas ao Matheus Serrais e essas pessoas me disseram que ele não tem essa decisão ainda tomada. O empresário dele já deu algumas entrevistas dizendo que ele quer jogar. Ele está focado no clube e, de fato, ele é um profissional, é um cara muito correto, tem que sempre ressaltar isso, mas ele quer jogar, ele está em fim de carreira, né, um jogador já mais veterano e ele não quer passar o resto da carreira no banco de reservas. Então, assim, é uma tendência natural para ele e para o Fluminense
chegarem a um acordo ao final do ano e ter essa rescisão amigável ou ser emprestado para outro clube, que também seria uma possibilidade. Né? Resta saber o que vai acontecer aí ao final da temporada. Mas eu acho que seria bom para os dois lados nesse caso. E aí tem o Nino, né? A possibilidade do Nino receber uma proposta. Já tem sondagens, ainda não tem informação de quais clubes, mas o Nino já vem recebendo sondagens do futebol europeu. Então é muito possível que chegue uma oferta ao Fluminense ao final da temporada. Então o clube já está se precavendo em relação a isso também. Por isso, a insistência no David Duarte, que é um zagueiro ainda razoavelmente jovem, que poderia ainda dar um retorno no futuro, né? Um retorno de venda, além do retorno do técnico em campo. Para mim, o David Duarte está bem abaixo do Nino. Eu acho que o Nino é um zagueiro hoje muito mais completo do que o David Duarte. Mas, enfim, talvez também não fosse somente essa contratação que o Fluminense irá fazer em relação aos zagueiros para a próxima temporada. Então, os zagueiros ali são, de fato, a gente vai ter, acredito eu, mudanças bem interessantes aí ao final desta temporada. Então, na minha barca, eu colocaria Matheus Serrais, em princípio, para sair no final do ano. E o goleiro eu acabei esquecendo de falar, eu acho que eu não continuaria com o João Lopes, tentaria trazer ou subir um garoto da base, né, que é o Pedro Rangel, que está no Sub-23 inclusive, para começar a dar mais rodagem a esse jovem, ou, se o Muriel sair, contratar outro jogador para a posição. Bom, as laterais. Na lateral, né, quase que consenso entre a torcida de que o Egídio deveria sair. Mas, resta saber, né, eu já venho falando isso, o grande mistério da lateral esquerda do Fluminense, qual o planejamento da diretoria para essa posição. O Marlon ficou, não quiseram emprestar o Marlon. Então o Marlon, o Fluminense está contando com o Marlon para a próxima temporada? Para ele ser uma opção? O Marlon poderia ser o reserva, então o clube teria que buscar um jogador confiável, um jogador incontestável, que não é fácil, diga-se de passagem, não é fácil encontrar um bom lateral, um cara que chegue sem nenhuma dúvida sobre o potencial dele. É difícil encontrar esse jogador. Mas, se for esse o caso, aí eu acho que o Egídio não deveria ter o contrato renovado no final do ano e acho que não terá. Tá? Os sinais que a gente tem, alguns rumores de bastidores que a gente tem, é de que o Egídio de fato não terá o seu contrato renovado. E aí o Danilo Barcelos tem que ser emprestado, tem que ser negociado, porque fizeram um contrato absurdo com o Danilo Barcelos até 2022. Ou seja, vão ter que lidar com isso. Então a melhor opção eu acho que seria emprestar o Danilo Barcelos. Né? Aí você tem que sentar e negociar com o jogador. Traz um lateral bom para ser titular. Se for o caso, se querem contar com o Marlon segue no grupo, se é essa avaliação que fizeram. E você tem como terceira opção um dos jovens da base. Tem o Jefté, tem o Marcos Pedro, enfim. Aí você já tem 3 jogadores ali para a posição. Então na minha barca também entrariam aí Egídio e entraria Danilo Barcelos. Para o meio-campo também é uma grande incógnita para a próxima temporada. O Wellington tem renovação prevista, automática, ao final do contrato. O próprio presidente Mário Bittencourt já deu a entender que vai sentar no final do ano para negociar com ele esse contrato. Né? Eu acho que o Fluminense vai tentar, vai fazer de tudo para não renovar. Né? Mais um acordo completamente precipitado, completamente inexplicável. Você fazer um contrato com a possibilidade de ter 2 anos com o Wellington, com um jogador que vem já em viés de baixa na carreira, para você trazer de forma pontual naquele momento, tá, gente? Não agora, mas naquele momento, poderia ser compreensível o contrato até o final do ano. Vamos ver como fica, vamos ver se encaixa, vamos ver se vai ser importante. Agora, o contrato com possibilidade de renovação automática só em ser relacionado para os jogos é realmente inexplicável. Enfim. Esse eu acho que o Fluminense vai sentar para discutir os termos ali do contrato, mas o jogador também tem que concordar, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas o Wellington está na minha barca, assim como o Hudson, que é outro que agora está lesionado, tem que esperar ele se recuperar aí da lesão para depois oficializar essa saída dele do clube. Tem contrato até o final do ano de empréstimo, então eu acho que o Hudson não deve realmente ficar no Fluminense. Então é mais um que entra na barca. E aí tem a situação do Casares. A situação do Casares é outra situação complicada, porque o Casares, a gente está vendo aí o que está acontecendo, é um jogador que aparenta uma falta de compromisso muito grande
com o clube, não tenho aqui provas, enfim, tem essa questão física que todo mundo fala, também não tenho os dados dele aqui para dizer se realmente ele não está em forma como deveria estar ou não, eu não tenho isso. É uma situação que não agrada de fato a diretoria, né? O Casares vem incomodando pela forma como ele vem se comportando nos últimos tempos, mas ele tem contrato mais um até 2022, ou seja, não dá para simplesmente chegar no final do ano e falar: Casares, vai embora, toma aqui suas coisas, tchau. Vai ter que sentar e negociar com ele, né? E aí, assim, vai emprestar? Vai ter clube interessado para emprestar? Porque rescindir de forma amigável, eu acho muito difícil que ele faça isso. Então é mais uma situação que o Fluminense vai ter que discutir, né, e ao final da temporada. Outro jogador, né, é o Ganso. O Ganso, eu queria falar sobre o Ganso, é o seguinte: ele tem contrato até 2023. Aquele contrato absurdo, inacreditável que fizeram lá de 5 anos com o Ganso, que não dá para realmente entender, coisas que só mesmo o futebol consegue fazer. O Ganso, ele tem valor técnico, ele já mostrou importância em alguns momentos, mas na estrutura atual, se o Marcão, por exemplo, for continuar como treinador na próxima temporada, e continuar com essa mesma estrutura, esse mesmo pensamento que ele tem hoje em relação ao time titular, o Ganso não se encaixa nesse modelo, assim como o Casares não se encaixa. Se encaixam muito mais jogadores como o Arias, que é um jogador que atua pelos lados, mas pode atuar também pelo meio. O Ganso hoje, ele não se encaixa nesse modelo de jogo adotado pelo Marcão. Então você vai ficar com esse jogador mais 2 anos, né, que é o que ele tem de contrato, sendo que eu não vejo espaço para o Ganso hoje no time do Fluminense. O Nenê perdeu espaço nessa estrutura de jogo. Então, é um caso que eu acho que deveria ser discutido. Agora, você vai encontrar um time que vai pagar aí e pegar o Ganso emprestado? É difícil. Mas é um caso que eu acho que deveria ser pensado, deveria ser discutido, que é essa situação do Ganso. Eu não vejo o Ganso, sinceramente, neste atual esquema, para o ano que vem, tendo espaço no Fluminense. É interessante, sim, você ter jogadores com essa característica? Sim, é importante ter, para você ter uma variação. Só que o problema a gente não vê essa variação sendo aplicada nos jogos. Ou raramente a gente vê. Né? Tira o jogador de ponta, bota o jogador centralizado, ou tira o volante, bota o jogador centralizado. Até agora a gente não viu isso. Então você tem que saber o que a comissão técnica também pensa para o elenco em relação ao ano que vem. Outro que estaria na minha barca, agora falando de ataque, Luca. Outro que tem contrato até 2022. Né? Mais um jogador que o Fluminense vai ter que sentar e vai ter que negociar. Não pode simplesmente rescindir. Tem que sentar e negociar. Será que o Luca vai querer ser emprestado ou o Marcão conta com o Luca? Né? Porque o Marcão gosta do Luca, a gente sabe disso. Então é um jogador que estaria na minha barca. Para mim, entra na barquinha do Lessa. Mas não sei se vai estar na barca da diretoria, sinceramente. Eu acho que podem enxergar no Luca um cara relevante, importante para se ter no elenco. Tá? Estou falando com o pensamento da diretoria, não é o meu pensamento. Com o pensamento da comissão técnica. E aí a gente tem a situação do Abel, que eu acho que é quase certo que o Abel não vai continuar no Fluminense. Essa reta final de temporada dele já está mostrando isso. Né? Ele vem sendo preterido, não foi relacionado para o jogo contra o Bragantino. O John Kennedy já virou uma alternativa ali, passou à frente dele. Então é um jogador que tem um salário alto, esse certamente estará nessa barca, e está na minha também. E o Bobadilla. O Bobadilla, muita gente está gostando do Bobadilla, das atuações dele nos últimos jogos. Realmente ele não vem comprometendo, vem ajudando, vem sendo importante, mas eu não sei, eu acho que o Fluminense poderia encontrar um jogador no mercado melhor que o Bobadilla, sem ter que pagar 800 mil por ele. É a minha opinião. Pensando numa reformulação maior de elenco, o Bobadilla entraria na minha barca, sinceramente. Mas eu entendo que tem muita gente que gosta dele, eu acho que talvez a comissão técnica também goste, então ele tem uma possibilidade hoje de ter o contrato renovado ou de ser adquirido em definitivo pelo Fluminense. Mas aí vai adquirir em definitivo, vai fazer um contrato de 2 anos com o Bobadilla, aí que eu acho o problema. Então acho que seria possível buscar um jogador igual ou melhor no mercado, né, e não ter necessariamente que renovar com o Bobadilla. Eu acho completamente possível, eu acho um jogador com muitas limitações técnicas, um jogador que tem suas vantagens, porque é forte, faz bem o pivô, mas eu acho que seria muito possível encontrar um jogador igual ou melhor que ele. Mas
a gente tem que pensar também que o Fred, até então, vai se aposentar no meio do ano. Então é -1 para essa posição. E eu acho que será o grande ano de John Kennedy. Acho que o ano grande ano que eu falo é da afirmação dele no profissional, né? Porque eu sempre peço calma com esses garotos. Acho que ano que vem vai ser o ano da afirmação dele, tomara, porque ele vem mostrando potencial no sub-20, fazendo gol atrás de gol. Eu acho que vai ser muito importante, um jogador que pode ser uma peça muito interessante para o elenco em relação ao ano que vem. Beleza, galera? Então é isso. Se você não concorda, é claro, deixa aí no seu comentário. Aqui é espaço mais que livre para isso. Você deve discordar, se discorda, vai lá e deixa no comentário, beleza? Deixe seu like, ative o sininho, faça a sua inscrição aqui, gente. Não custa nada. Faça a sua inscrição aqui no canal, não se esqueça. Quando completar 5K, vou sortear uma camisa, já vem falando isso, camisa tricolor verde, vou sortear aqui no canal quando a gente completar 5K. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima.